Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 mudanças simples para tornar um investidor mais disciplinado. São pequenas mudanças, pequenas atitudes que você pode ter no seu dia a dia, no seu comportamento e adotar como novos hábitos que você vai conseguir ter um resultado melhor nos investimentos. A primeira mudança que você deve fazer é criar o hábito de investir sempre. Não necessariamente estão em ordem essas 6 mudanças, mas essa primeira, ela é uma das mais importantes. Eu já falei bastante em alguns vídeos aqui do canal, comento também na Start Grana. Se você não conhece, você pode clicar no QR Code ou no link da descrição. Criar o hábito de investir sempre vai evitar com que você tenha momentos esporádicos dentro da bolsa de valores, dentro dos investimentos, aquele momento que você tem uma empolgação máxima, você faz, né, você dá um sprint nas suas finanças, sobra dinheiro, você pega toda essa economia que você fez, você aporta. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai caindo um pouco os rendimentos, não vai saindo conforme esperado, algo que não depende exclusivamente de você, depende de resposta do mercado financeiro, da economia, da política, seja o que for. Só que você acaba trazendo isso, internalizando essa queda e aí desanima. Então é muito mais interessante que você crie o hábito de você automatizar aportes. Por exemplo, você pode, toda vez que receber o salário, enviar um Pix. Isso você consegue até fazer, qualquer banco hoje em dia faz. Você coloca um Pix de X valor que todo mês esse Pix vai ser feito. Então, recebeu o teu salário, esse valor já é automaticamente enviado para a tua conta da corretora e uma vez o dinheiro lá, você começa a trabalhar dentro das estratégias de investimento, você não utiliza mais esse dinheiro. O que você não pode fazer é pegar esse dinheiro que está lá e retornar para sua carteira. Então, se você conseguir automatizar pelo menos esse envio para a corretora, já é uma grande ajuda. Eu sempre falo aqui de 20%. Eu acho que é possível todo mundo trabalhar dentro dessa faixa de 20%. Lógico que para alguns vai exigir um esforço maior, para alguns vai exigir uma certa facilidade, principalmente se você tem um ganho, um rendimento um pouco maior, mas é possível fazer. E aqui a gente não está nem se tratando em questão de valor, em questão de dinheiro, porque tem pessoas que recebem muito dinheiro, mas não conseguem ter essa constância. Então, você precisa criar esse hábito, investir sempre, e um dos gatilhos é você fazer um aporte automatizado, que com isso você vai conseguir, independente se você está num momento de euforia, de tristeza, de aperto, esse dinheiro está indo para sua corretora, e aí lá dentro você vai traçar estratégias para investir. Uma segunda mudança que você tem que fazer, e essa daqui para quem está iniciando, é algo que faz bastante costumeiro fazer. Eu sei que a gente fica naquela ânsia, naquela vontade, naquele desejo da coisa acontecer. O iniciante ele fica na ânsia de, de querer saber o resultado, de saber como que é o rendimento, saber, saiu um resultado da empresa e eu quero saber se a ação vai cair, se a ação vai subir. Aí nós criamos esse hábito que é péssimo para quem investe a longo prazo, quer ficar abrindo a corretora todos os dias. Você pode até ter uma ideia, uma noção de quanto está a cotação naquele momento, mas você não tem que fazer isso como estratégia de investimento, porque se você não tem dinheiro para alocar naquele momento, e veio uma queda ou veio uma alta, você não tem o que fazer dentro do mercado. A única coisa que você vai fazer é vai gerar estresse dentro de você e vai prejudicar o teu longo prazo. Então, se o foco é no longo prazo, você não tem que ficar olhando essa variação diária. E aí, esse é um dos grandes erros que quem está iniciando faz, principalmente em momentos de estresse no mercado. Então, se você é uma pessoa que não consegue controlar muito bem seu comportamento, você acaba sendo impulsivo e querendo tomar decisões, porque imagina o seguinte exemplo: você montou a sua carteira de investimentos para daqui 2 anos você ter X valor. Lógico que 2 anos é um prazo curto para longo prazo, mas vamos supor que você montou com essa ideia. E aí você estudou as empresas, estava bastante seguro, comprou, queria ter aquelas empresas, gosta dessas empresas, só que passou 15 dias da carteira que você montou, aconteceu alguma notícia lá no Congresso, no parlamento, e as ações caíram, a bolsa caiu 5% num dia,
e uma parte das ações que você tinha em carteira, elas caíram. E aí você vai se desesperar e você vai tomar uma decisão emocional dentro da sua carteira de investimentos. Então você evitar ficar olhando vai ajudar na sua disciplina a longo prazo. Vai ser importante para você não se perder na sua estratégia. Caso você não tenha uma estratégia bem definida, bem desenhada, aí você precisa esperar um momento de calmaria, um momento bom do mercado, para você pensar, porque no momento de estresse é muito mais difícil a gente pensar, até porque a gente aciona o sistema de luta ou fuga, e a única coisa que a gente pensa em fazer é fugir, ou seja, vender as nossas ações para recuperar aquele dinheiro que a gente tinha investido e vai dar caca no mercado. Então, o ideal é não fazer isso. Outra mudança que você tem que fazer é ter metas claras. Então, você precisa saber onde que você quer chegar. Essa meta clara, por exemplo, um objetivo bastante claro é: daqui 5 anos eu quero pegar o meu dinheiro investido e dar entrada num imóvel. Daqui 10 anos eu quero fazer uma viagem, eu quero dividir esse valor com o meu filho. Daqui 20 anos eu quero começar a reduzir o meu trabalho, o meu tempo de horas trabalhadas e viver um pouco mais tranquilo com renda passiva. Então, você tem um foco. Eu fiz uma conta aqui em algum dos vídeos, a pessoa que tem o foco de ter 1 milhão, mas ela aporta R$ 200 todo mês. Você vai conseguir chegar lá um dia, mas ele vai levar muito mais tempo se você aportar R$ 500 ou se você aportar R$ 1.000. Então essa meta, ela tem que estar ajustada com o seu objetivo e ao mesmo tempo ela tem que ser realista. Você não pode ter uma meta, eu quero ter 10 milhões, isso todo mundo quer ter 10 milhões. Você tem que estar com essa meta clara dentro das suas capacidades. Caso você queira a mais do que você consegue hoje ou a mais do que você recebe, aí o trabalho não está dentro do investimento, o trabalho está fora do investimento, tá? Na base de conhecimento que você vai adquirir ao longo do tempo, que você vai melhorar o seu rendimento, vai melhorar a sua receita para você aumentar seus aportes. Você saber onde que você quer chegar vai te ajudar, porque sempre que você tiver uma situação de, eu vou usar esse dinheiro porque eu estou fazendo uma reforma na minha casa, eu vou dar uma entrada num imóvel, eu vou retirar aquele valor ali que eu investi. Você, se você tiver uma meta, um objetivo muito bem definido, muito bem traçado, você não vai fazer. É aquela história lá de você pensar no seu eu do futuro. Você vai se beneficiar agora, mas e o cara lá na frente que ia receber a meta que você traçou? Então, você tendo essa meta, dificulta você fugir dela. Se você não tem parâmetro, né? Só vou guardando, todo mês eu guardo o que sobra, é muito mais fácil você, no primeiro momento que você precisar, você resgatar esse valor do que você manter, porque você tem um objetivo. Então você precisa estabelecer a sua meta e com a Start Grana a gente ajuda você a desenhar essa meta ou pelo menos a ter clareza, entender o que que é a sua meta, porque ela vai basear muito do seu objetivo e também do seu perfil como investidor. Diversificar corretamente. Tem vídeo aqui no canal falando sobre diversificação. A diversificação, ela reduz risco, porém precisa ter uma reticências muito grande, porque diversificar por diversificar, né, até eu dei exemplo, eu vi num vídeo fulano falando que tinha que diversificar e eu comecei a comprar um monte de ação, comprei 15 ações. Não é dessa forma que você tem que fazer diversificação. Ela tem que ter um contexto dentro do seu objetivo, dentro da sua carteira de investimentos e ter uma descorrelação. Um exemplo rápido aqui, eu ter ativos atrelados à alta da Selic, ativos atrelados ao dólar, eles vão me dar resultados diferentes em épocas diferentes. Ativos de ações de empresas americanas contra empresas brasileiras vão ter respostas diferentes. Cripto vai ter uma resposta um pouco diferente. Então a gente consegue reduzir o risco e também precisa colocar travas dentro da carteira. Essa ideia de evitar decisões impulsivas, se você tiver uma meta bem estabelecida e um desenho, uma arquitetura de carteira muito bem definida, ou seja, eu vou colocar tantos por cento em ações conservadoras, tantos por cento em ações de crescimento e tantos por cento em ações de risco, de oportunidade, você dilui o seu risco. Você vai colocar 10%, 20% talvez numa ação
Se você não tivesse essa organização, talvez você colocasse 50%, 60%. Às vezes um amigo começou a investir numa ação, você se empolgou, foi lá e comprou tudo que você tinha na mesma empresa, e aí com o tempo essa empresa não era muito aquilo que você esperava, e as suas ações caíram, você cometeu algum erro dentro do mercado, porque você não esperou o tempo suficiente. Talvez era uma empresa que iria maturar com 5 anos de mercado e você quis um retorno para 6 meses. Então você precisa entender como funciona basicamente a estrutura dos negócios, e aí isso depende de tempo, depende de conhecimento. Para quem já investe, para quem já tem empresa, é um pouco mais fácil de entender a dinâmica do mercado. Por exemplo, você investir em commodities é diferente de você investir em varejo, que é diferente de você investir em energia ou bancos. Alguns vão depender estar muito mais atrelado à taxa de juros, outros negócios vão estar atrelado a consumo básico, mas em algum momento eles podem se convergir. Então, você entender um pouco o básico da economia, até o básico da política, isso vai te ajudar a você diversificar. Se você não entender esse básico, fica um pouco difícil. O que você pode fazer para minimizar, caso você não entenda nada, é investir em ETF. Eu gosto de recomendar ETF principalmente para quem está iniciando e para quem fala assim: eu não quero entender de mercado financeiro, mas eu quero investir. Eu quero ter uma carteira para eu aportar ali uma vez por mês somente e sem precisar diariamente, semanalmente ou ficar fazendo um giro de ações. Eu não quero fazer isso, não quero viver disso, eu não entendo. Então vai de ETF. Se você não entende, até hoje você não pesquisou, nunca leu sobre ETF, vai no ETF, que o ETF basicamente ele vai replicar um índice. Aí você tem que fazer um estudo para conseguir encontrar esses ETFs, porque existem os mais diversos tipos de ETFs. Mas uma vez que você encontre ele algo que faça sentido para você, você vai comprando esse ETF ao longo do tempo, você vai ter um retorno, às vezes muito melhor investindo de uma forma passiva do que você ficasse ali tentando encontrar oportunidades, tentando encontrar bons investimentos. Uma quinta mudança é aprender a controlar as emoções. O medo e a ganância, eles são os maiores inimigos do investidor. Já contei algumas vezes aqui a história da Start Grana, mas basicamente a Start Grana surgiu com esse objetivo de a gente trabalhar mais a parte comportamental. Obviamente, por ser uma espécie de treinamento, de programa de investimentos, nós falamos sobre mercado financeiro, falamos sobre diversos tipos de ativo, inclusive criptos, mas o foco principal é a parte comportamental. Nós acreditamos que 90% das decisões elas são tomadas de uma forma emocional. A ideia é que a gente reduza essa emoção. E por que que nós tomamos as ideias emocionais? Porque nós temos um sistema de luta ou fuga. Aconteceu algum problema, você precisa preservar seu dinheiro. O natural é que a gente retire. Então nós temos que entender como funciona, como é o mecanismo, a regra do jogo, entender o que fazer quando algo acontecer, e aí é muito mais fácil nós controlarmos a nossa emoção, uma vez que nós já planejamos, nós já entendemos o que deve ser feito. O problema é que a maioria das pessoas esperam algo acontecer, e aí aconteceu, elas ficam desesperadas e tentam reagir. Depois que você está dentro do problema, dentro do caos, é muito difícil você tomar uma decisão racional. Dificilmente você vai conseguir. Imagina que você está numa briga de relacionamento, uma briga com um sócio, uma briga com um amigo. A partir do momento que você começou a brigar, o nosso corpo fisicamente ele ativa mecanismos para a gente conseguir vencer aquela situação. E o nosso córtex pré-frontal, ele é desligado, que é onde que dá a nossa racionalidade. Então ele, digamos assim, ele diminui a atividade cerebral para que você não possa pensar. Imagina que tem um leão correndo atrás de você e você pensa: será que eu vou pular aquele muro? Será que eu vou subir na árvore? Será que eu vou. Não, você não consegue pensar. Você vai tomar a decisão, provavelmente vai ser um impulso, uma descarga elétrica que teu corpo vai receber, e você vai fazer aquilo, e depois você vai falar: nossa, nem sei por que eu fiz isso. Então, esse é um mecanismo que existe no nosso corpo. Para a gente driblar isso, a gente precisa aprender como funciona esse comportamento e aí como a gente controla esse comportamento. Por isso que existe a Start Grana. Ela serve justamente para a gente ensinar e explicar como você fazer isso dentro dos investimentos.
E aí, digamos que você está investindo e aconteceu essa situação. O que que você vai fazer? Você já está preparado, porque você entende como é o seu comportamento. Você já veio dentro de uma escalada que você foi aprendendo como você se funcionava ao longo do tempo. Por isso que uma das recomendações que eu faço é sempre começar a investir com muito pouco dinheiro. Mesmo que você seja rico, você começa com muito pouco. E você vai entender como funciona o seu comportamento em determinados pontos. Eu coloquei aqui o medo e a ganância, e aí esse sistema de luta ou fuga, ele ativa o medo, mas tem algumas pessoas que ativam a ganância quando a gente está na alta. O medo é na baixa, quando está no risco, quando está no caos, mas quando a gente está na alta, quando está tudo bem, é ativado a nossa ganância. E aí nós temos que segurar a ganância. Se você tiver as travas, se você tiver toda essa disciplina que eu estou explicando aqui nesse vídeo, vai ser muito mais fácil você controlar, porque você vai ter uma regra muito bem definida, uma meta, e eu preciso vender esse ativo e colocar esse valor do lucro no bolso, porque existe toda uma regra dentro da minha carteira de investimentos que eu devo seguir ela. Caso você não tenha isso, você vai querer cada vez mais. E aí, o comportamento que a pessoa está exercendo dentro dos investimentos é um comportamento que ela carregou durante a vida inteira dela. Algumas pessoas vão ser mais gananciosas, algumas pessoas vão ser menos. Os conservadores costumam ser menos, mas pegue um conservador e comece a dar 10% de retorno para ele a cada uma semana. Se ele não vai virar ganancioso, vai, em algum momento a gente cai em tentação. Então a gente precisa conseguir equilibrar essa tentação. E a última mudança, não menos importante, revisar e ajustar a estratégia. Por que que isso daqui é interessante? Conforme o tempo vai passando, nós vamos adquirindo experiência dentro do mercado e nós vamos aumentando os nossos aportes, digamos assim, a nossa renda, o nosso rendimento, ele vai aumentando, seja através dos investimentos, ou seja através fruto do nosso trabalho. Com isso aumentando, o nosso objetivo que eu tinha traçado talvez um ano atrás, ele já é diferente. Eu já cresci o meu patrimônio. Então, aquele objetivo que eu tinha antes de chegar nos R$ 10.000, talvez eu já esteja com 8, 6 meses antes de eu chegar nos 10, que era o meu objetivo de um ano. Então, eu vou revisar a minha meta. Conforme o tempo vai passando, nós temos que ir revisando a meta. Então, essa revisão de meta te ajuda você a ajustar a sua disciplina. Porque se você não revisa a sua meta, imagina que você traçou chegar em 1 milhão em 5 anos. No primeiro ano você chegou em 800 mil. Você tem mais 4 anos para chegar em 200 mil. Você vai afrouxar. É uma tendência natural que nós temos de afrouxar. O que que você tem que fazer? Isso depende de pessoa para pessoa. Dentro de empresas, para quem é empresário, sabe que nós acabamos revisando metas a cada 3 meses, 6 meses. Temos uma meta geral anual. Mas você precisa, eu acho que o ideal seria pelo menos a cada 3 meses você pegar ali uns 5, 10 minutos, olhar a sua carteira e ver, tá legal, tá dentro da minha meta, estou conseguindo cumprir, não cheguei nem perto do que eu queria, o que que eu tenho que arrumar? Talvez eu coloquei uma meta muito acima, talvez eu coloquei muito abaixo, se eu cumpri muito fácil, é porque a meta estava muito abaixo, então você vai revisando essa estratégia. Porém, é importante ressaltar que essa revisão deve ser feita num momento de calmaria. Se você for revisar durante um momento de estresse de mercado, minha carteira está caindo 20%, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? A sua reação, o seu resultado, a sua resposta provavelmente vai ser muito ruim. Então, essa revisão de estratégia tem que ser feita num momento que está tudo bem, seja num final de semana, seja no momento que a sua carteira começou a subir muito. Não faça isso durante quedas dentro do mercado, porque a tua decisão, principalmente durante o trabalho, minha carteira caiu, que atitude que eu vou tomar? Se você não previu antes, durante as quedas, o que que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha atitude? Eu, por exemplo, eu tenho um caixa fixo que eu deixo para cripto. Veio uma queda muito forte, eu utilizo parte desse caixa. É um dinheiro que fica sempre disponível. Eu nunca vou comprar 100% do valor que eu tenho disponível para cripto, eu vou deixar alocado em cripto. Eu sempre deixo um caixa. Rafa, você gasta todo esse caixa? Não, esse dinheiro fica lá. Sobrou um dinheiro mais aqui, eu reponho meu caixa. Então é um valor que eu sempre tenho dentro de um limite que eu sei que em quedas eu vou comprar. E esse valor ele sempre vai estar lá.
Ah, eu não tenho valor para repor, eu não compro, eu deixo lá. Caiu muito, eu compro um pouco, compro talvez menos. Então eu já tenho essa estratégia, eu já tenho essa definição do que eu quero. Então você precisa saber o que fazer. E o que você não pode fazer é mudar de rumo a cada queda do mercado. Então você traçou uma estratégia, 6 meses depois, um novo presidente foi eleito, e aí você fala: não, agora minha carteira de investimentos. Por que você não pensou isso lá atrás? Ah, mas eu não tinha previsto. Então houve um erro. Aconteceu um evento de cauda. Você estava preparado dentro da Start Grana? Quem está lá dentro está preparado. Se você não está preparado ou não sabe como se preparar, você pode assinar a Start Grana que nós ajudamos. Você precisa estar ciente de quando você montar a sua carteira de investimentos, qual o período que você quer, qual o objetivo que você quer com essa carteira. Eu quero longo prazo, então você não vai mudar a sua estratégia depois de 6 meses. Se você detectou que estava errado, achou alguma ação que você não queria mais, não faz sentido, você para de aportar nela, deixa ela de lado e vai arrumando ela aos poucos. É quase que a maioria dos investidores faz assim, eles compram um apartamento e aí tem uma goteira no chuveiro. Ele vai e compra um apartamento novo. Ao invés de arrumar o chuveiro, ah, mas o problema é do banheiro inteiro. Todo banheiro preciso trocar. Você não tem como pegar, descascar ele, pôr ele numa caixa e jogar fora. Você vai ter que trocar o vaso, vai ter que trocar o encanamento, você vai ter que trocar o piso, o revestimento, mas você não vai comprar um apartamento novo toda vez que der problema no seu banheiro. E é isso que as pessoas fazem no investimento. Aí ela recebeu uma lista lá de uma research indicando 10 ações, ela vende todas que ela tem, ela compra um apartamento novo. Aí um amigo dela falou: pô, eu tô com essa carteira aqui montada, eu achei bem interessante, me deu 20% de rendimento em um mês. Aí você vende seu apartamento e compra um apartamento novo. Aí você fica fazendo isso. Qual que é a tendência que você faça? Ao longo do tempo você vai perder, porque se você fizer esse exemplo real com apartamento, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar corretor, você vai perder, porque você vai precisar vender muito rápido. E aí na pressa, você tem que vender barato, porque vai vender a preço de mercado, entende? Então é isso que a gente não pode fazer. Esse vídeo já ficou muito longo, passou do que estava previsto. Muito obrigado. Até a próxima. Não esqueça de conhecer a Start Grana se você achou interessante. Se você não quiser, pelo menos assinar a Start Grana, curta esse canal, siga, nos fortalece e até a próxima. Tchau.